a Yom Yom do dia 12 de Elul. Assim nos conta o Rebbe anterior, que o extenso Hemshech é uma série, uma sequência de Ma'amarim. Os nossos Rebbes, em todas as gerações, eles pronunciavam Ma'amarim, discursos racídicos profundos, com ensinamentos místicos, com orientações espirituais no serviço a Deus, na elevação particular de cada um, etc. Então, a recitação do Ma'amar, do discurso racídico por parte do Rebbe, isso era o ápice na transmissão de conhecimentos. Haviam também sichot, pronunciamentos, etc. Mas os Ma'amarim, os discursos racídicos, eles continham a essência da Hassidut, que era transmitida por cada Rebbe em sua geração, e cada Rebbe acrescentava algo a mais. Em geral, os Ma'amarim eram baseados no que já tinha sido dito pelos Rebbes anteriores nas gerações passadas, mas cada um dos Rebbes acrescentou não só explicações, interpretações, mas até uma nova dimensão nesses ensinamentos. Na época do quarto Rebbe de Chabad, ele iniciou algo que é chamado como Hemshech, ou Hemshechim, uma sequência de Ma'amarim. Ou seja, ele iniciou um costume de não apenas dizer Ma'amarim, muitas vezes haviam Rebbes que diziam Ma'amarim todo Shabbat, né? Mas ele começou a dizer Ma'amarim, discursos racídicos, seguindo uma sequência, ou seja, abordando um tema e numa sequência se aprofundando e analisando, evoluindo nesse tema, né? Durante algumas semanas, e por isso é chamado de Hemshech. Hemshech significa continuidade, porque aqui se tratava de uma sequência, de uma série, de uma bateria, uma série de Ma'amarim que eram ditos em continuidade durante algumas ou várias semanas sobre um tema, o mesmo tema que era abordado de forma extensa por todos os seus lados, em todos os seus aspectos, etc. Na geração seguinte, o quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rashab, é nessa geração que a gente encontra uma ênfase muito grande e especial a essa recitação de Hemshech de Ma'amarim. Não só, como dissemos, Ma'amarim, discursos racídicos, todos os Rebbes pronunciavam, mas aqui essa ideia e conceito de fazer isso com continuidade, de uma forma tal que um mesmo assunto é minuciosamente analisado, é extenuamente estudado e é dissecado de todos os ângulos e formas, etc. Então, na geração do Rebbe Reshab, do quinto Rebbe, nós encontramos isso com frequência em diversos anos. Há um extenso Hemshech, uma série de Ma'amarim conhecido pelo nome. Ele é conhecido pelo nome do primeiro Ma'amar que abre essa sequência, um Ma'amar que começa com as palavras Besha'ah Shehikdimu, na hora, fazendo referência ao Midrash que fala na hora que os judeus eles anteciparam Na'aseh Lenishma, antes de receber a Torá, eles anteciparam o compromisso de fazer antes mesmo de compreender. E isso, na linguagem hebraica, esse Ma'amar, esse Hemshech, ficou conhecido entre os Hassidim como Besha'ah Sheikdimu Terav. Terav faz alusão ao ano que ele começou a ser pronunciado esse Hemshech, essa sequência de discursos racídicos. E assim conta o Rebbe anterior, que o meu pai, o Rebbe Rashab, Shalom Dover, o quinto Rebbe de Chabad, começou a dizê-lo, começou a pronunciar esse primeiro Ma'amar, que seria a abertura de um longo, extenso e o maior de todos os Hemshechim, de todas as séries e sequências de discursos que nós temos. Ele começou a dizê-lo, pronunciá-lo no primeiro dia de Shavuot de 5.672, que equivale na contagem comum a 1912. Shavuot de 1912, ele começou a expor esse Hemshech, essa série, essa sequência de Ma'amarim profunda e
enfim, especial. Quando ele começou, ele estava na cidade de Lubavitch, que foi o berço do movimento por mais de 100 anos. E ele concluiu esse Hemshech, essa recitação, essa série de discursos, em Shabbat Parshat Vayera, no Shabbat da porção Vayera, em 5.676, que equivale, na contagem comum, a 1915, ou seja, durante quase 3 anos completos. O Rebbe Rashab se dedicou praticamente semana após semana a pronunciar Ma'amarim, discursos racídicos, mas como um dominó, onde um discurso dava margem, dava vazão a um aprofundamento maior no discurso seguinte, e esse discurso seguinte depois era mais ampliado e aprofundado no próximo, e assim por diante, durante dezenas e dezenas de semanas que se estenderam quase por 3 anos, e quando ele concluiu em 1915, por causa da iminência da Primeira Guerra Mundial, governo czarista, etc., o movimento e o Rebbe tiveram já que sair da cidade de Lubavitch. Ele concluiu a recitação dessa série de Ma'amarim na cidade de Rostov, que é onde ele viria a falecer e ser enterrado, o Rebbe Rashab. Ele concluiu com um ma'amar, com um discurso racídico que começa com as palavras Vashem Amar Amchase Anim Avram, palavras da porção semanal que era lida naquele Shabbat. E esse Hemshech, essa sequência e essa série de discursos racídicos contém no total 144 ma'amarim. Uma sequência de 144 discursos racídicos que foram ditos semana após semana, ou nas festividades judaicas, e abordando, como nós falamos, um tema e se aprofundando e seguindo para outro que complementa aquele tema e etc. Existe também, diz o Rebbe anterior, um manuscrito da segunda parte, que não foi pronunciada oralmente, mas que foi escrita pelo quinto Rebbe, e que não está dividida em Ma'amarim. Lá é um texto corrido, por extenso, que não foi dividido em Ma'amarim. Talvez isso foi preparado para eventualmente ser recitado, mas no final essa parte não foi recitada e por isso não está dividida em discursos, mas é um longo e extenso texto. No final, tudo isso foi publicado pelo nosso Rebbe. Nós vemos que durante todo o Yom Yom são mencionadas várias obras racídicas, mas o único Hemshech, existem vários Hemshechim, várias séries e sequências de discursos racídicos, mas o único mencionado no Yom Yom pelo nosso Rebbe, que o Rebbe via esse Hemshech, essa sequência de discursos racídicos, ele via isso com muito carinho, com uma admiração especial, e nos seus próprios Ma'amarim, nos próprios discursos racídicos pronunciados pelo nosso Rebbe, nós vemos que muitos e diversos deles são baseados em ensinamentos que constam nesse Hemshech, nessa série. E essa série realmente ela se aprofunda e é algo essencial, uma espinha dorsal para todo mundo que quer ter um conhecimento real do campo da mística judaica, dos conceitos cabalísticos e etc., e profundos. Então, tudo isso está nessa sequência maravilhosa de Ma'amarim, conhecida, portanto, como Besha'ah Sheikdimu Terav. Terav em hebraico é o acróstico do ano que começou a ser recitado em hebraico, que, como nós falamos, isso era equivalente na nossa contagem ao ano de 1912, e esse Hemshech é visto dentro do Chabad pelo Rebbe e por todos os Hassidim como uma das coisas não só mais longas e extensas, mas mais profundas e esclarecedoras que nós temos sobre os ensinamentos profundos da Hassidut.